E aí, minha gente, beleza? Voltando aos nossos episódios, agora em 2021, para trazer um pouquinho desse pensamento do serviço social, dando essa continuidade ao que iniciamos em 2020, de pensar um pouco, né, sobre a nossa profissão, sobre o serviço social brasileiro nesses mais de 80 anos da profissão no Brasil. E vou dar início e continuidade a essa nossa reflexão sobre a história do serviço social no Brasil e o seu desenvolvimento como profissão. E aí, retomando aqui nesse episódio, que é o oitavo dessa primeira temporada, falando um pouco mais, na verdade, sobre a renovação do serviço social no Brasil. Desta vez, trazendo mais detalhes, né, sobre esses caminhos da renovação. No episódio 7, falei aqui um pouco sobre a perspectiva sócio-histórica e o lastro material que compõe e que dá materialidade para esse momento, essa constituição da renovação do serviço social no Brasil. Dentro desse aspecto do serviço social com a autocracia burguesa. E dentro disso, né, dei algumas pistas para pensar sobre as três vertentes da renovação do serviço social, tanto a perspectiva modernizadora, quanto a reatualização do conservadorismo e a intenção de ruptura. E neste episódio, vou tentar trazer, né, desse jeitinho aqui que acho que vocês já conhecem, alguns pontos para pensar os detalhes mesmo de cada uma dessas vertentes. Então, daremos início a mais um nosso episódio do nosso podcast da virada, nosso podcast de serviço social. Pois bem, a primeira das vertentes que vou me deter, e que é a primeira em ordem cronológica, se assim pensarmos, né, pelo aquilo que a gente já trouxe no episódio 7, se você ainda não ouviu, ouve lá, porque é importante até para a gente compreender um pouco mais. Dentro desse espectro da formulação da perspectiva modernizadora, que é a primeira que vai despontar, ela vai encontrar seus germes, como o Neto diz, no encontro que vai acontecer em Porto Alegre em 1965, que é o primeiro encontro regional latino-americano de serviço social. E dentro desse encontro vai ter debates que vão aflorar na, na cabeça desses formuladores da perspectiva de modernização, da perspectiva modernizadora, debates para alavancar essa perspectiva e essa vertente. Bem, a sua formulação ela vai ser realmente afirmada no seminário ou nos seminários de teorização que o Serviço Social vai organizar através do CBCIS. O primeiro deles é em Araxá, em 1967, e que vai desdobrar num segundo evento, que é em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em 1970. Esses documentos, tanto de Araxá quanto de Teresópolis, eles vão ser tomados e podem ser tomados como a consolidação da tentativa de adequar a representação ou as autorrepresentações profissionais às tendências que a ditadura tornou dominantes. E aí, para quem não, ainda não sabe ou não ouviu quais são essas tendências, eu indico ouvir tanto o episódio 6 quanto o episódio 7, que eu tento detalhar um pouquinho dessas tendências que a ditadura tornou dominante, né, e que o serviço social vai acabar se adequando a elas, dentro de algumas dessas perspectivas. Bem, só que essa perspectiva da perspectiva modernizadora, ela não vai se esgotar nesses dois documentos, Araxá e Teresópolis.
outros documentos e reflexões de estudiosos intelectuais aparecerão entre a metade da década de 60 e o final da década de 70. Mas os documentos de Araxá e Teresópolis vão representar a síntese mais expressiva desse dado modo de reconhecer e de conceber o serviço social no Brasil. E que concepção é essa? É de um serviço social como um instrumento profissional de suporte às políticas de desenvolvimento. E essas políticas de desenvolvimento, elas vão estar vinculadas a uma compreensão acerca do subdesenvolvimento. E que compreensão é essa? É do subdesenvolvimento enquanto uma etapa para o desenvolvimento que precisa de mudanças para se adequar à dinâmica moderna mesmo, essa dinâmica moderna urbana-industrial, derrubando as barreiras arcaicas que fazem do Brasil um país subdesenvolvido. É fruto, nessa compreensão, da mera vontade, praticamente, de derrubar essas barreiras e não há uma compreensão das relações sociais de produção e das relações internacionais de dominação entre países, enfim. E a partir daqui, vou me deter num dos seminários, que é o primeiro seminário, que é o de Araxá. E aí tentar trazer detalhes dessa perspectiva que acontece nesse seminário. Esse evento de Araxá, ele vai ser organizado pelo CBCIS em 1967 e vai ser um importante local de discussão para essa vertente, para a perspectiva modernizadora. Esse documento de Araxá, o documento que vai surgir desse evento, ele vai resultar da reflexão de 38 assistentes sociais, que vão partir de um patamar e de uma reflexão sobre a profissão, que é: o serviço social se caracterizará pela ação junto a indivíduos com desajustamentos familiares e sociais, e esses resultam de suas estruturas sociais inadequadas. Então, essa é a caracterização que se parte para a análise do serviço social e de como esse serviço social se caracterizará nesse contexto, nessa realidade. Então, o serviço social, dentro desse processo de desenvolvimento que eu falei um pouco atrás, que é essa ideia de etapismo do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, que vai ser a resposta para os problemas sociais, ele é inserido com o intuito de levar à plena utilização dos recursos naturais e humanos e uma realização integral do homem. E nessa particularidade aqui, nessa resposta que o serviço social é colocado para dar, vemos ainda que há dentro dessa perspectiva que surge em Araxá meio que um mix entre o moderno e o arcaico, entre ideias que são colocadas como ideias modernas, que é a ideia da perspectiva, e ideias tradicionais da profissão, que ainda remetem a ideias tomistas e até neotomistas, vinculadas ainda à igreja. Então, há uma tensão de fundo nesse documento, pois há uma reposição de traços históricos da prática profissional no marco macro-societário e o processo de desenvolvimento, ou seja, uma tensão, como eu falei, entre o tradicional e o moderno, que vai se resolver de fundo colocando o segundo elemento subsumido ao primeiro, ou seja, o moderno ele vai superar o tradicional, ele vai ser subsumido pelo moderno, esse tradicional. Bem, o debate que se coloca dentro desse evento, ele se coloca para a ruptura com o tradicional, mas há, por parte dos seus formuladores, uma captura do tradicional sobre novas bases. Esse método tradicional, leia-se caso, grupo e comunidade, é o que Neto vai configurar como um transformismo da ruptura, porque não há uma ruptura completa com o tradicional, e sim uma transformação desse
tradicional sobre novas bases, maquiado. Então, Neto diz que há aí uma tensão que vai se refletir em Araxá em dois níveis. Na relação entre o objetivo remoto, que são os objetivos que trataram do desenvolvimento do ser humano, atendendo a valores universais. E esses valores universais, eles estão elencados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e vão ter postulados e ideias vinculadas ao neotomismo. E essa outra relação também com os objetivos operacionais, que são os objetivos que permitiriam instrumentalizar a profissão, colocando assim essa como um dinamizador da integralização popular no desenvolvimento do país. Então, haverá um choque, haverá aí uma tensão nesses dois níveis, os objetivos remotos e objetivos operacionais. E esses objetivos remotos vão ser vinculados a essa ideia de valores humanos e valores universais que estarão dentro desses dois princípios, tanto na Declaração Universal dos Direitos do Homem e nos postulados vinculados ao anatomismo, e os direitos operacionais, que vão ser essa mais ideia moderna de colocar e de instrumentalizar a profissão para esse rumo ao desenvolvimento. Bem, os assistentes sociais que vão se reunir em Araxá, eles vão se preocupar em localizar a peculiaridade do serviço social. Há esse pensamento muito forte em pensar qual é a diferenciação do serviço social para as outras profissões. Então, essa peculiaridade se dará no seguinte. Eu vou trazer até aqui um trecho do livro que eu acho bem importante. A intervenção na realidade, através de processos de trabalhos com indivíduos, grupos e comunidades e populações, não é característica exclusiva do serviço social. O que lhe é peculiar, e aqui é o que traz a peculiaridade do serviço social, é o enfoque orientado para uma visão global do homem, integrado em seu sistema social. Então, vemos aqui que há essa ideia de colocar o serviço social orientando a população para se integrar esse sistema social e colocando essa visão global do homem, que é um traço ainda do pensamento tradicional dentro dessa discussão. Bem, dessas funções que vão se atribuir à profissão, o documento reconhece dois níveis que o assistente social terá que lidar. Um é no micro, que é no âmbito da operação profissional, que vai ser direta, o trabalho direto do assistente social, e o macro, que compreende a integração do serviço social no nível de política e planejamento para o desenvolvimento, que terão validade esses dois níveis apenas se forem relacionados, se forem imbricadas, se funcionarem conjuntamente. Lembrando que os traços tradicionais eles devem ser subsumidos ao desenvolvimento, ou seja, eles devem ser colocados para o alcance do desenvolvimento. O desenvolvimento é o primeiro, é o carro-chefe. E isso, dentro desse pensamento, eu vou trazer também outra citação importante. Né? Eu sempre gosto de trazer citações porque elas completam a linha de raciocínio e eu acho bem importante. Então, começa assim. O alcance da demanda, essa demanda para o serviço social, fica patente quando o documento registra que, ao nível da macroatuação, o modus operandi do serviço social consiste em participar de todas as fases de programação para o macroplano. B. Formular a metodologia e estratégia de ação para elaborar e implementar a política social. E C. Planejar e implementar a infraestrutura social. Então, eu gosto de analisar isso aqui e pensar que, pela primeira vez, há um documento que coloca a necessidade do assistente social participar para além dos traços de subalternidade da execução. E coloca-se aqui a necessidade de um planejamento, do assistente social participar também como
um profissional que planeja e que atua nas instâncias políticas de planejamento. Apesar de, que lá na frente eu vou falar um pouquinho, há meio que um horror à política dentro dessas vertentes, mas daqui a pouco eu toco nesse ponto. Mas há também uma coisa que Neto traz dentro dessa ideia de participar de todas as fases de programação, formular metodologia, planejar e implementar, que é a ideia de um super profissional que compreende todas as etapas e que vai saturar tudo, sabe? Dentro da estrutura socioocupacional. E isso é uma das críticas que ele faz aqui para essa ideia de super profissional e de super profissão. O documento também vai citar a necessidade de conhecer a realidade brasileira. Mas, contudo, não há um, um, um traço e uma parte específica que traga uma análise da realidade brasileira dentro do documento. E Neto fala que, eu acho que até é bem engraçado, porque ele fala que dentro deste capítulo que fala dessa parte de necessidade de reconhecer a realidade brasileira e de fazer um diagnóstico sobre a realidade brasileira, é como o garçom da Santa Ceia. Ninguém consegue vê-lo. E não há, dentro desse referencial, desse texto de Araxá, uma análise sobre a realidade brasileira. E coloca-se também, dentro desse documento, já o referencial teórico, que será o referencial estrutural funcionalista. Então, essas serão as características gerais que eu consegui traçar assim, que eu acho que eu consegui capturar bem do texto, da reunião, né, do evento que acontece em Araxá e do documento de Araxá. O documento que também traduz bem essa perspectiva da perspectiva modernizadora vai ser o de Teresópolis, o qual Neto vai chamar como um momento de cristalização da perspectiva modernizadora. Ele vai acontecer em 1970, como eu já falei anteriormente. E esse documento vai trazer algumas distinções em relação ao de Araxá. Ele vai ser resultado também de alguns profissionais, no caso serão 33, que vão se subdividir em dois grupos. Há nesse documento um aspecto já importante, que é o coroamento do transformismo. Nesse documento, a perspectiva modernizadora se afirma não apenas como concepção profissional geral, mas como uma pauta interventiva. Dentro desse autor, dentro dessa vertente, três autores e seus respectivos textos vão servir de baliza para a orientação da reflexão do seminário. O primeiro deles será Costa, com o seu texto Introdução às Questões da Metodologia, Teoria do Diagnóstico e Intervenção em Serviço Social. O segundo autor será Soeiro, que terá seu texto Bases para a Reformulação da Metodologia de Serviço Social, e Dantas, que trará a Teoria Metodológica de Serviço Social, uma abordagem sistemática, que é o que efetivamente o texto de Dantas e o próprio autor vai direcionar o debate para estar mais compatível com a vertente modernizadora. O primeiro texto, que é o de Costa, estava além do horizonte modernizador por trazer críticas a alguns pontos da perspectiva modernizadora e da realidade, e o segundo está aquém dele, porque não traz e não elenca perspectivas da realidade em que se vive, diferentemente desse outro texto. Então Dantas ele vai ter esse papel meio que principal dentro dessa vertente e desse seminário de Teresópolis. Pois bem, então vamos tratar um pouquinho do que fala Dantas e caracterizar os textos de Dantas e o que ele reflete ali dentro do seminário de Teresópolis. Pois bem,
Dantas ele vai se filiar à tradição neopositivista. E ele vai contribuir para fechar uma lacuna que ficou lá no documento de Araxá, que é colocar uma concepção teórica do serviço social, que se estabelece entre o método científico e o método profissional, dando uma credibilidade científico-sistemática ao serviço social brasileiro. Há nesse autor também uma caracterização do objeto do serviço social, que serão as situações sociais problema. E ele vai colocar lá que as situações sociais problema serão o objeto e o foco do serviço social, né, e da prática do serviço social. Bem, ele vai colocar que as intervenções de caso, grupo e comunidade são, digamos assim, que elas são práticas suscetíveis a serem comandadas pela, digamos, realidade da modernização conservadora. Elas são aplicáveis dentro dessa teoria moderna. Há como se colocar essas práticas, caso, grupo, comunidade, dentro do processo de modernização, sem recorrer a traços tão tradicionais, digamos assim, sem recorrer às mesmas bases desse serviço social tradicional, que aqui se critica meio que suavemente, mas se critica esse serviço social tradicional de alguma forma, mesmo que recolocando sobre novas bases, né? Como eu falo daquele transformismo que Neto chama. Então, eu vou até citar aqui uma parte do livro que ele fala assim: o procedimento engenhoso, Dantas, nessa redefinição, conserva a legitimação das práticas tradicionais, mas as amplia largamente, inserindo no seu marco e possibilidades, inserindo no seu marco e ou possibilitando a inserção de práticas suscetíveis de serem comandadas pelas exigências do processo de modernização conservadora. Então, há para Dantas essa concepção de que sim, há para usar esses métodos de intervenção dentro da perspectiva modernizadora. Bem, as distinções entre Araxá e Teresópolis, eu acho importante trazer também para a gente refletir um pouquinho e pensar o que é que se avança, o que é que dá continuidade dentro desse processo. Araxá, a ênfase na teorização se deu no sentido de atrelar essa vertente ao projeto da modernização conservadora. Vai-se coroar ali uma indicação no sentido sociotécnico do serviço social. Já em Teresópolis, ele vai representar a exclusão de vieses tendentes à inserção do serviço social na fronteira dos complexos institucionais organizacionais que promoviam o processo da modernização conservadora. Vai se cristalizar ali a operacionalidade do sentido sociotécnico. Bem, para Neto, há uma precisão nesse sentido do papel do assistente social como funcionário do desenvolvimento. E aí, mais uma vez, eu pontuo que dentro dessa ideia do funcionário do desenvolvimento, diferente do agente transformador, que se colocou por muitas vezes em outros momentos de discussão dentro do serviço social, a, essa ideia do real funcionário ele vai dentro daquela concepção que eu falei, que já no documento de Araxá se debatia e se discutia, que é a ideia do serviço social dentro do papel do planejamento e não apenas como executor. Então ele vai ser um funcionário do desenvolvimento. É a ideia
desse trabalhador que, além de executar, vai executar, mas também vai planejar, vai gerir, vai inspecionar. Então, traz bem essa ideia dessa distinção entre agente de transformação para funcionário do desenvolvimento. E Neto também vai trazer, já nas partes finais do texto, desse subcapítulo aí falando sobre Teresópolis, que há um tríplice significado desse documento. Um, que vai apontar para a necessidade de requalificação do assistente social. Dois, que vai definir o perfil sociotécnico da profissão. E o terceiro, que é a inscrição no ciclo da modernização conservadora. E todo esse panorama, todas essas exigências, elas também vão apontar para uma ideia de um novo projeto no âmbito da qualificação profissional, tanto na universidade quanto nos seminários de teorização e de seminários de participação da profissão, de discussão da profissão. Há necessidade de um novo projeto para essa qualificação profissional e até tratei um pouquinho disso nos episódios anteriores, que essa necessidade que a ditadura impõe como tendência, não só para o serviço social, mas para as outras profissões também, de um profissional moderno e que se qualifique para participar desse novo projeto de desenvolvimento nacional, que é de modernização conservadora. Bem, dentre desses apontamentos sobre Araxá e Teresópolis, há mais dois momentos, digamos assim, e dois eventos que fazem parte dessa perspectiva modernizadora, que são os eventos no Sumaré e no Alto da Boa Vista. Esses dois seminários, eles vão apontar alguns detalhes. Eu não vou me aprofundar muito nesses dois seminários, porque eu acho que a ideia base é curta e não, não vou ficar me alongando muito nos detalhes muito específicos assim de debate sobre os autores que o José Paulo Neto faz no livro dele, porque eu acho que isso, uma leitura mais aprofundada, ela dá conta e meu intuito aqui é fazer com que as ideias gerais do texto apareçam, as ideias gerais das perspectivas e dos caminhos dos horizontes dessas renovações, essa renovação, na verdade, ela surja como um estalo para a leitura e para possíveis dúvidas, mas a leitura do texto ela é fundamental e eu sempre friso isso nos episódios. Bem, Neto ele vai apontar que os documentos dos seminários, tanto de Araxá como de Teresópolis, eles vão configurar um movimento de sincronização dessa representação profissional, né, dessa perspectiva modernizadora, ao projeto da modernização conservadora e ao mesmo tempo marca o seu momento de maior evidência, visto que dentro desse período de Araxá e Teresópolis há uma efervescência muito grande em torno desses dois documentos, de debate, e se colocando ali como momento chave, né, para a transformação do serviço social e um debate caloroso. Já o Sumaré e o Alto da Boa Vista, ele vai ser colocado, na visão do autor, na visão de Neto, como um deslocamento da área central dessa perspectiva. Não mais a perspectiva modernizadora se colocará como objeto de debate acalorado e e de, um, de uma perspectiva chave ali central, mas no momento em que as outras vertentes elas vão começar a rivalizar por essa hegemonia no debate. Então, os documentos do Sumaré e do Alta Boa Vista, eles demonstram a sua fase de declínio diante do debate naquele momento. E também esse declínio ele vai se configurar também como um momento
da entrada da crise do projeto ditatorial, visto que essa perspectiva modernizadora ela tem como traço esse alinhamento para essa perspectiva do desenvolvimento alinhado ao desenvolvimento que a ditadura traz. Então, também no momento da entrada da crise do projeto ditatorial, há a crise também da perspectiva modernizadora. Então, quanto a esses dois documentos, do Sumaré e Alta Boa Vista, Neto ele vai apontar que esses documentos têm um caráter anacrônico, pois eles vão estar defasados em seu debate teórico e em relação ao momento da realidade brasileira. Bem, o seminário de Sumaré, só para deixar claro, ele teve o objetivo de debater três temas que acho que é importante ressaltar, que um é a relação do serviço social com a cientificidade, o outro é a fenomenologia e o outro é a dialética. E por que eu trago que esses três temas eles vão ser importantes? Para ressaltar aqui dentro dessa lógica dos seminários Sumaré e Alta Boa Vista. Porque é o momento em que entra ao debate a necessidade de uma maior vinculação de uma teoria do serviço social, por essa cientificidade, e é o momento também em que entra o debate da fenomenologia, e a fenomenologia que vai ser o guia de uma outra vertente dessa renovação do serviço social brasileiro, que é a reatualização do conservadorismo. Bem, vamos nos deter a partir de agora, já que comecei a falar dela, da reatualização do conservadorismo. Essa vertente ela vai ter, como eu falei, os seus debates iniciais se darão ali no seminário de Sumaré e do Alta Boa Vista. E dentro dessa vertente, um texto que vai ter muita repercussão é a tese de livre docência, que vai ser o texto base dessa perspectiva, de Ana Augusta de Almeida, que trará importantes ideias para a vertente. E ela será uma das importantes intelectuais que dará cabo à reatualização do conservadorismo. Essa perspectiva ela vai travar um duplo combate, tanto deter e reverter a erosão do ethos profissional tradicional, desse tradicionalismo do serviço social brasileiro, e todas as suas implicações sociotécnicas, e ao mesmo tempo configurar-se como alternativa, tanto contra a perspectiva modernizadora, que está em sua decadência, como também uma tentativa de neutralizar as influências que vêm do quadro da inspiração marxista, que ali vai ter uma reverberação nesse momento. Pois bem, uma das características dessa reatualização do conservadorismo é essa, digamos, como é o nome do título do subtópico lá de Neto, vai ser essa nova roupagem do conservadorismo. E ela terá as seguintes características. Dentro dessa nova elaboração do conservadorismo, é a exigência e a valorização enérgicas de uma elaboração teórica. E a ênfase nisso vai recair sobre o desligamento do empirismo e do praticalismo e a necessidade do investimento na cognição. Então, há aí dentro dessas ideias uma exigência por afastar-se desse empirismo, ou seja, de que só vale a prática para afirmar o que é verdadeiro, e uma necessidade de investimento na cognição, investimento em estudos, em adentrar a universidade, em fazer estudos teóricos e uma validação teórica para esse movimento.
Só que para isso vai se dar diante de uma recusa ao padrão positivista. Bem, isso vai se dar basicamente em dois traços nucleares da tradição e do legado positivista que foram incorporados nessa tradição do serviço social: a interpretação causalista e fatorial da sociedade e a asepsia ideológica do conhecimento. Então, esses serão traços dessa crítica ao positivismo que essa nova roupagem do conservadorismo e essa nova perspectiva vai colocar diante do positivismo. E essa crítica, ela vai se fazer da seguinte maneira: ela vai trocar esses padrões positivistas dessa incorporação de causalidade e fatorialidade da realidade social e da asepsia ideológica do conhecimento por uma, uma, por um abraço na compreensão. Então, troca-se esses padrões positivistas e neopositivistas pela ideia da compreensão. Ao pensamento causal, se substitui um pensamento não causal, que é o fenomenológico, que ele não vai se dar pela referência da explicação, mas sim da compreensão. Essa vertente, ela também tem outra característica muito interessante, que ela não se coloca como asséptico, não se coloca como neutro, diferente do que se fazia na perspectiva modernizadora, que não era taxada como uma vertente política, não era taxada como uma vertente técnica. A política era camuflada pela ideia do tecnicismo. Aqui nessa vertente há a ideia de que sim, há valores, a vertente possui valores e objetivos bem marcados. Esses valores são bem formulados, são os valores cristãos. E os objetivos é o objetivo da transformação social. Outro ponto importante de se colocar vai ser a, a ideia do campo de atuação do serviço social. Esse campo de atuação ele vai ser o campo da ajuda psicossocial. Esse é o campo e o objeto, não o objeto, mas o campo mesmo do trabalho do serviço social. Vai ser a ajuda psicossocial aos indivíduos. O José Paulo Neto, ele traz uma reflexão sobre esse, sabe, essa vertente. Ele faz uma análise desses referenciais que a vertente de reatualização do conservadorismo vai beber, que é essa tradição à fenomenologia. E dentro da sua análise, ele traz as reflexões sobre um traço que eu avalio como muito importante de ser ressaltado, que ele vai falar que há um traço que é como se fosse um vício da nossa profissão. Ele fala que, na verdade, ele não usa a palavra vício, mas ele usa a palavra tara. A tara histórica do serviço social está presente também no recurso à fenomenologia. E aí, quando você vai lendo, eu não vou trazer todo o debate que ele faz sobre os autores, que a Almeida recorre, não só a Almeida, mas também as outras autoras e autores da, da referida tendência, né, da reatualização do conservadorismo, porque é um debate longo e muito específico, a leitura mais apurada dá conta disso. Mas ele vai falar que essa tara do serviço social, e isso eu acho muito interessante, é recorrer a matrizes teórico-metodológicas, mas a partir de segunda e terceiras mãos. E vai e isso dilui as suas especificidades e as combina seletivamente a componentes heteróclitos.
Então, é um procedimento que ele vai chamar de procedimento canônico na tradição do serviço social, de não ir diretamente à fonte, não ir nos textos originais, nos debates originais sobre determinada vertente teórico-metodológica, e pegar essas referências de comentadores de segunda ou terceira mão, e aí, em cima disso, construir uma tradição de referência para a profissão. Então ele fala que isso é um traço e é uma tara do serviço social brasileiro. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que é válido ressaltar isso, porque a gente vai ver que no desenvolvimento desses caminhos para a renovação, das três vertentes, ocorre essa tara que ele chama de recorrer a bases de segunda e terceira mão e não recorrer aos debates originais e também de esconder esses debates originais. E a leitura desse capítulo, que é o 2.4.2, é bem interessante e eu recomendo a leitura para compreender um pouquinho disso que ele fala, dessa tara, entre aspas, do serviço social brasileiro. Outra coisa também importante de ser ressaltada é que há uma recuperação explícita dos valores tradicionais. Valores esses que vêm sendo debatidos e criticados desde finais dos anos 50 e início dos anos 60, que há debate, sobretudo no âmbito da reconceptualização, que é essa vertente de discussão do serviço social na América Latina, né, nos países ali do Cone Sul, tal, Chile, Argentina, o próprio Brasil, Uruguai, debater esse serviço social tradicional. E essas críticas e um trabalho que vai marcar essa recuperação dos valores tradicionais é o ensaio O Princípio da Autodeterminação no Serviço Social, de Ana Maria Braz Pavão. Esse princípio ele é retomado pela autora numa tentativa de recolocar essa prática no seio profissional. Personalismo católico. Isso vai se dar tanto de uma forma de colocar a fenomenologia como traço de teórico-metodológico, como também não perder de vista o apoio, que é importante, do traço católico da. Uma outra autora, também que vai ser referencial dessa reatualização do conservadorismo, é a Carvalho. E ela vai trazer, dentro do seu texto, a metodologia da entrevista, uma abordagem fenomenológica que vai ser a principal referência, uma das principais referências dessa vertente, a centralização da dinâmica individual. Então, dentro desse texto, da Carvalho, colocar-se-ão críticas aos métodos positivistas e crítico-dialéticos. E pauta-se muito a ideia da compreensão, à base de uma intuição e da sensibilidade. Então, coloca-se como princípio as serviços tradicional são são recuperadas, só que para a sua recuperação, a recuperação não das críticas, mas dos valores tradicionais da profissão. A ajuda psicossocial como horizonte mesmo dessa, dessa vertente e se afirma com bastante veemência essa ideia. Então, vou trazer outra citação que eu acho que é bem interessante. Ora, o essencial do processo da renovação do serviço social, em qualquer das suas vertentes não restauradoras, é que jogou basicamente nesse sentido, o de inscrever a profissão para além da intervenção psicossocial, inserindo-a expressamente nas dinâmicas societárias mais abrangentes, no plano das políticas sociais e no plano dos movimentos sociais. E isso é uma diferença
para com a, a reatualização do conservadorismo. As outras duas vertentes meio que expurgavam essa ideia de uma ação individual, individualizada e psicologizante, coisa que essa reatualização do conservadorismo vai recuperar. Então, com isso, aponta-se ao psicologismo e à relação profissional sobre dinâmicas individuais. Há muito dessa centralização individual nessa formulação. E falando em formulação, outro texto e outra autora é colocada como a formulação seminal da reatualização do conservadorismo, que são as teses de Almeida. Ela vai ser entendida como a principal teórica dessa vertente. E repetindo, é dela que sai e de que resulta a formulação seminal. E seminal aqui entenda-se como a principal, a que tem as principais características e a que vai direcionar a reatualização do conservadorismo. Que o objetivo dessa formulação dela é chancelar, relegitimando as formas particulares de que a profissão se investiu até a década de 60, bem como as constelações ideológicas que a parametravam, ou seja, é uma ideia de realmente reatualizar e de resgatar todo o tradicionalismo do serviço social brasileiro, desde os anos 30 até a década de 60, quando se iniciou por aqui as críticas a esse tradicionalismo. Um traço importante desse trabalho é que ele tem o empenho de pensar globalmente o serviço social, sem a limitação posta pela ênfase em um ou outro aspecto da sua realidade. Por isso é que o Neto vai colocá-la como uma formulação seminal. Bem, Almeida também vai trazer críticas ao positivismo. Ela vai se ancorar nas críticas que são elaboradas no seio da reconceptualização latino-americana, que é esse debate latino-americano dos países Argentina, Chile, Uruguai e outros países também, que colocam críticas pesadas ao tradicionalismo no serviço social e a sua principal fonte teórica, que é o positivismo e o neopositivismo. Contudo, Almeida ela vai deixar de fora o tom denunciador do tradicionalismo desse debate latino-americano, da reconceptualização. Ela vai deixar de fora, ela vai maquiar essa crítica ao tradicionalismo e garante a crítica ao positivismo. Outra coisa que eu achei muito interessante dentro dessa caracterização que Almeida vai fazer do serviço social é a forma como ela concebe, e que o Neto traz brilhantemente, da constituição da profissão. Para a autora, a constituição da profissão, ou seja, o surgimento da profissão, ela é dado de uma maneira meio que circular. Funciona mais ou menos assim. O fazer ou o trabalho de um grupo de pessoas vai produzir uma síntese transformadora. Essa síntese vai se transformar numa metodologia de uma disciplina. Essa disciplina vai se chamar o serviço social, que vai derivar no aparecimento de uma profissão, serviço social. É meio doidinho, né, essa ideia, mas é a ideia que a autora traz de uma forma de explicar a profissão em si mesmo. É meio que apelar para a ideia de que, a partir de uma ação de um grupo, esse grupo vai ali agindo, 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 e a partir disso vai surgir uma síntese dessa intervenção. As pessoas vão se reunir, vão fazer uma síntese dessa intervenção. A síntese dessa intervenção vai virar uma disciplina e o ensinar dessa disciplina vai fazer uma profissão, que é o serviço social. A invocação que Almeida faz da fenomenologia, ela se acompanha do personalismo católico.
o que é um traço de inovação nessa metodologia, de associar a fenomenologia ao. E aí eu trago até a citação que o Neto ele vai explicar. Esse traço peculiar de dialogar a fenomenologia com a ideia de personalismo católico. Então vai falar, a reivindicação à fenomenologia, de uma parte, oferece um contraponto de monta aos substratos teórico-metodológicos em que se assentam as formulações da perspectiva modernizadora. Então, vai servir de contraponto aí ao positivismo e ao neopositivismo. Já é impedir a marginalização pela crescente participação social, o que vai recordar aqui muito aquela ideia de desenvolvimentismo e desenvolvimento de comunidade, né? Típico da década de 50. O marco referencial teórico é uma tríade. Ela vai se dar pelos três elementos: diálogo, pessoa e transformação social. E aí cada um desses elementos, diálogo, pessoa e transformação social, tem lá no texto de Neto uma explicaçãozinha do que elas representam, da conceituação de pessoa, que vem próprio dali dos traços da fenomenologia, ah, o traço do diálogo, que vem dessa ideia de verdade, de consagrar lugares comuns e de ver a linguagem profunda, por isso a ideia desse diálogo e essa ideia da transformação social que eu defini aqui. Eu acho que é importante também a leitura dessa parte do livro para se aprofundar um pouquinho mais sobre como cada parte dessa vai ser conceituada, que eu acho que não cabe aqui nesse podcast. Já a opção personalista, mais que o apelo à fenomenologia, coloca-se como um dique às tendências que se querem inspirar no leito marxista, na medida em que se destaca a singularidade, a pessoa, questões que as vertentes vulgarizadas, mecanicistas e deformadoras da tradição crítico-dialética não contemplam com o mínimo de cuidados. Então, essa ideia de apelo ao personalismo católico vem nesse contraponto às ideias vulgarizadas do marxismo que não querem dialogar ali com a ideia de subjetividade e tal. Coisa que não é assim, minha gente, pelo amor de Deus. O marxismo não rejeita a subjetividade, só para deixar claro. Bem, outra noção que é importante trazer, que eu acho que é bem importante para a gente compreender também essa parte da reatualização do conservadorismo, é a noção de transformação social com a qual essa vertente trabalha. Essa transformação social, ela se traduz em modificações qualitativas de seus elementos, expressas no movimento do ser ao ser mais. Ó, que coisa bonita. Quanto ao papel do assistente social nessa transformação social, ela vai se dar da seguinte maneira. O assistente social, ele vai provocar o desenvolvimento de uma consciência teórica de modo a assegurar a participação ou criação de mecanismos de cooperação mútua. A consequência disso, bem, essa foi, né, minha tentativa aí de trazer esses elementos da reatualização do conservadorismo. Nós já teremos aqui em diante falando um pouco da intenção de ruptura. Bem, ela vai emergir ali no quadro da estrutura universitária brasileira, nos meados da década de 70 e ficará ali inscrita e marginalizada até o final dessa década. Isso vai se explicar por sua dimensão ideopolítica, porque ela vai se confrontar diretamente com a autocracia burguesa em três aspectos: no plano teórico-cultural, no plano profissional e no plano político. Então, a essa vertente da renovação do serviço social brasileiro, será difícil a sua colocação pública. Então,
de início, o seu marco e o seu locus ficará quase que restrito ao campo universitário de início. Por essa razão é que a intenção de ruptura só transcende os limites universitários quando da crise do militar-fascismo, né, como o Zé Paulo gosta de caracterizar. Quando da crise da ditadura militar, ali no final dos anos 70, é que essa intenção de ruptura poderá sair dos muros da universidade com mais facilidade. Bem, a intenção de ruptura, ela vai ter esse vínculo, né, como estou falando aqui, com a universidade. E uma primeira nota é importante que seja feita. A inscrição dessa formação no âmbito universitário, seja na graduação ou na pós-graduação, foi decisivo para o processo de renovação da profissão no Brasil, nas suas diversas matrizes, tanto na concepção de modernização, quanto na reatualização do conservadorismo. Esse vínculo profundo com a universidade, porém, ficará mais ligado à intenção de ruptura. E esse é um vetor, essa ligação umbilical, como diz o Neto, com a universidade, será ponto de crítica pelas outras vertentes, porque ficará como se fosse uma vertente de professores, eles só são teóricos, e aí surge aquela ideia de que na prática a teoria é outra, então esses caras só estão falando aí porque estão passam o dia na universidade lendo um livro. Eles não têm contato com o chão, com a realidade. Essa é uma das críticas principais que é feita à intenção de ruptura. Bem, o objetivo principal dessa vertente é romper com o tradicionalismo. Esse é o objetivo claro da intenção de ruptura. Romper com o tradicionalismo profissional dentro da categoria de serviço social. Mas esse rompimento ele não vai se dar de maneira fácil. E essa ligação com a universidade, ela não vai se dar de maneira também igualmente fácil. A universidade, apesar de ser um campo que vai ser colocado como menos perigoso, ela terá seus momentos de contradição e também de perigo, mesmo sendo um local menos perigoso. E por isso que por essa contradição mesmo do campo, do locus universitário, ele vai se tornar o campus da intenção de ruptura. Bem, duas dificuldades dessa vertente. Que o Neto vai apontar é o descompasso entre o universo simbólico, a que a produção teórico-metodológica e profissional das vanguardas remete, e aquele que parece pertinente à categoria. E o outro vai ser a inadequação entre muitos dos seus indicativos às condições objetivas do exercício profissional pela massa da categoria. Essas ideias de descompasso entre o universo simbólico e a produção teórico-metodológica e os indicativos para esse exercício profissional, ele vai se dar também por esse distanciamento que, que essa intenção vai ter das suas bases sociopolíticas. E é disso que eu vou me deter agora. Bem, as bases sociopolíticas da perspectiva da intenção de ruptura, ela vai expressar tanto o processo de laicização, mesmo da profissão, e dessa tendência, né, dessa direção da profissão à laicização, como também das tendências e forças que percorrem a estrutura da sociedade brasileira no período. E lembrando que essa intenção de ruptura ela vem no lastro das lutas populares que se deu ali entre o período de 61 e 64. Só que há o que o Neto vai apontar como um curto-circuito com esse golpe da ditadura. E essas indicações eu faço no episódio número 7 e no número 6 também. Se você ainda não ouviu, ouve lá que tem essas caracterizações. Bem,
Afastada, né, de início essas bases sociopolíticas, tanto o movimento de democratização e das classes exploradas, tanto quanto as lutas dos movimentos subalternos, que é, como eu falei, muito forte além de 61 e 64, não há como o serviço social se vincular a essas lutas por conta do golpe de abril. Bem, mas quando da crise da autocracia, ali finais dos anos 70, meados dos anos 70, a perspectiva entra em contato novamente com as suas bases, que a revigorará em dois sentidos. Um, por conta das modificações mesmo na sociedade brasileira, que definiram melhor essas fronteiras e os perfis das classes sociais no Brasil. E a segunda, que houve uma maior aproximação com a realidade. E pode-se fazer um estudo das condições objetivas e concretas, expurgando aquela ideia das críticas das outras vertentes de teoricismo e de academicismo. Há também nessa vertente, na intenção de ruptura, um caráter político explícito, diferente das outras vertentes, que pagam de neutras ou assépticas e transclassistas, e também com isso criticam a intenção de ruptura, esse caráter político da intenção de ruptura. A outra coisa muito interessante que o José Paulo Neto vai trazer dentro da leitura dessa vertente da intenção de ruptura, que é a tendência da intenção de ruptura para o partidarismo e para o militantismo, que eu acho que vale muito a pena a gente ler e pensar. Eu vou ler diretamente aqui a citação do texto. Ele fala assim: vale chamar a atenção para esta tendência à partidarização por duas razões. Porque, de algum modo, ela fazia incidir sobre a intenção de ruptura um antigo viés da tradição profissional, o do testemunho cristão, agora reposto sobre a lente do militantismo. E aí tem uma nota de rodapé que ele fala assim: nos anos 80, ela se expressa, ela é essa visão da vocação e do cunho de testemunho que vai se dar sobre o militantismo. Nos anos 80, ela se expressa na exigência do compromisso da profissão com a classe trabalhadora e as forças populares. Temos de aclarar, sem hesitações e titubeios, que o serviço social é um aliado das forças populares. Isso é uma citação que ele faz de Malheiros. Formulação onde o desejo é tranquilamente tomado como uma realidade. E pior ainda, tende a amassar a profissão ilegitimamente a um compromisso, não importa se o mais progressista. Então ele fala dessa tendência tanto de partidarismo, que é preocupante, por virar essa ideia de militantismo dentro da profissão. Bem, e há momentos que o Neto vai chamar de momentos constitutivos da intenção de ruptura, que são em si três. Primeiro, a imersão. O segundo, a consolidação acadêmica. E o terceiro, o espraiamento sobre a categoria profissional. Bem, a sua primeira emergência, que vai se dar de maneira mais evidente, é entre 1972 e 1975, na Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais, onde vai se formular o método BH, o famoso método BH. É na atividade desse grupo que a intenção de ruptura se explicita originalmente. E é necessário compreender o porquê dessa originalidade ali naquele momento em Minas Gerais. Porque há ali um contexto de no, lutas da classe trabalhadora e de um movimento de expansão também das greves no quadrilátero ferrífero, e de movimentos também que ecoam por melhores condições de trabalho, enfim, várias características que,
fazem a gente compreender esse contexto em que surge a intenção de ruptura ali em Belo Horizonte. E também é importante pontuar que o movimento ele não vai se isolar em Minas Gerais. Há uma interlocução com outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, assistentes sociais que se formam nessa escola e que vão para esses locais e que levam essas ideias da intenção de ruptura para esses outros locais. Bem, duas intelectuais vão se destacar nesse momento em Belo Horizonte, que são Leila Lima Santos e Ana Maria Quiroga, que serão duas importantes intelectuais desse movimento da intenção de ruptura em Belo Horizonte e na Escola de Serviço Social, lá da Universidade Católica de Minas Gerais. Dois patamares são importantes nessa intenção de ruptura, e é importante pontuar. Um, que vai até o início dos anos 80 e que se constrói como uma análise crítica das principais propostas da renovação da profissão. E dois, é quando se avança para elaborações críticas históricas mais abrangentes, apoiadas em concepções teórico-metodológicas colhidas em suas fontes originais, o que conforma a categoria com uma idade intelectual maior, com a maturidade teórica e intelectual maior. É o acúmulo dessas duas forças, e dessas forças todas que se colocam dentro da intenção de ruptura, e desses momentos que vão reservar forças com as quais ela vai ingressar no seu terceiro momento, que é o momento contemporâneo que vivemos, que é o espraiamento profissional. Mas Neto vai colocar que temos dois tempos fundamentais para a construção da intenção de ruptura. E dentro desses dois tempos fundamentais, a tradição marxista ela vai se colocar e se inscrever no universo simbólico das ciências sociais de maneira bastante significativa. E vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. No momento da sua imersão, o projeto de ruptura ele vai se aproximar pelo marxismo e pela tradição marxista, pelo viés da militância política. E nesse primeiro momento, Neto diz que essa aproximação ela vai se dar de uma maneira meio pobre. E aí eu não vou entrar aqui nos detalhes de por que ele ele concebe isso, porque é um debate que ele faz ali, né? E ele tem muito mais arcabouço teórico para fazê-lo do que eu, né? E ele tem suas razões ali para conceber que essa primeira aproximação, que é uma aproximação que ele vai chamar de estruturalista e que vai ocultar algumas características do marxismo de Marx, como uma aproximação pobre. Mas já no momento seguinte, ele vai falar que se revela uma dominância do marxismo acadêmico. E nesse quadro, que é no quadro dentro dessa universidade, que a gente já falou aqui alguns de seus traços, há uma aproximação maior com alguns recursos e elaborações que são mais clássicos do marxismo. Há uma aproximação inicial dos textos originais, das, das discussões mais abrangentes do quadro do marxismo, sobretudo quando no segundo momento dessa, dessa dominância do marxismo acadêmico, que é quando da crise da ditadura e de uma maior flexibilização, digamos assim, dentro desse âmbito acadêmico. Outra coisa para se pontuar é que há um terceiro momento dentro dessas caracterizações, que é o momento que se desdobra com o acúmulo dos anteriores e que vão se colocar nas condições postas pelos adensamentos das tendências democráticas, né? Dessa maior flexibilização durante a crise da ditadura,
que vai se dar a base especialmente do que se gestou no segundo patamar do momento precedente, que vai ser a recuperação dos substratos da tradição marxista, ou dos substratos que estão próximos a ela, para analisar a atualidade profissional. Que é isso que eu estou falando aqui sobre essa aproximação com os textos originais marxianos, né? E dois autores vão ser muito referendados e vão se tornar referenciais nesse processo de maturação intelectual, profissional e política da, dessa consolidação da intenção de ruptura, que serão a Leila Lima Santos, que já foi citada aqui, que ela participa diretamente dessa imersão lá em Belo Horizonte, na Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais, e o Vicente de Paula Faleiros, que é também um dos intelectuais que vai se tornar referência dentro desse contexto da intenção de ruptura. Né? O Vicente de Paula Faleiros, que a gente hoje em dia até ouve pouco falar dele, mas que é um autor importante dentro dessa tradição da intenção de ruptura. E um aspecto importante que eu acho bem interessante, já li bastante sobre isso, até já escrevi sobre isso, que é o aspecto e relevância do CELAT, que é o Centro Latino-Americano, que é o Centro de Estudos Latino-Americanos de Trabalho e Serviço Social, que é um centro que, se salvo engano, terá sede no Chile e que terá um locus de produção acadêmica bastante importante, sobretudo para a vertente crítica da reconceptualização, que é essa ideia de reatualização do trabalho profissional, criticando o tradicionalismo na América Latina, ali entre os diversos autores de diversos países, Chile, Brasil, Argentina, Uruguai, e do CELATES importantes contribuições vão sair. A de Faleiros, a de Leila Lima Santos, que inclusive vai ser uma das diretoras e, digamos assim, entre aspas, chefes do CELATES durante muito tempo. E do CELATES, dessa época da década de 80, 70, muitos textos que hoje nós estudamos saem daquele debate, do âmbito daquele debate. Os textos de Yamamoto, de Carvalho, o de Manrique, que é a história do serviço social na América Latina, os textos de Faleiros também, alguns dos textos deles saem daquele âmbito do debate do CELATES. Então, o CELATES é muito importante ser pontuado dentro desse contexto. Bem, tendo feito essa importante rememoração sobre o CELATES, vamos falar um pouquinho assim mais detalhadamente sobre a experiência em Belo Horizonte. Vai ser bem importante para essa vertente da intenção de ruptura. Bem, o método que vai se elaborar ali, que é o famoso método BH, ele vai ser uma alternativa e vai se mostrar como uma alternativa global ao tradicionalismo. E por que vai se mostrar como uma alternativa global ao tradicionalismo? Porque esse método ele vai elaborar uma crítica que vai ser além de uma crítica ideológica, de denúncia epistemológica e metodológica e da recusa das práticas próprias do tradicionalismo. Ele vai envolver todos esses passos e ele vai coroar a sua ultrapassagem, tendo um desenho de um inteiro projeto profissional novo. Né? Verifica-se que o passo inicial ele constituiu em elaborar uma súmula crítica ao tradicionalismo, que são em três pontos, em três reservas: ideopolíticas, teórico-metodológicas e operativos-funcionais. Esses três pontos do tradicionalismo serão apontados lá e serão criticados nesse método e nesse documento, que é o método BH. Há uma rejeição também dentro desse, desse documento, que é feito ali pelos formuladores, né, de Belo Horizonte, que vai expressar uma rejeição a essa ideia de neutralidade e transclassismo.
que inclusive já referendei aqui, e essa vertente ela vai assumir a sua postura política ao definir o seu objeto, que vai ser a ação social da classe oprimida. Esse é o objeto do, do método BH. E seu objetivo, que vai se subdividir em dois pedaços, digamos assim. O objetivo meta, que é a transformação da sociedade do homem, e o objetivo meio, que é a conscientização, a capacitação e a organização. Então, esses são traços que eu aponto aqui como principais para a gente pensar um pouquinho sobre essa vertente da intenção de ruptura, que é o método BH, que é onde vai dar esse primeiro passo dessa imersão da intenção de ruptura. Bem, e para a gente encerrar, um último ponto a ser analisado da intenção de ruptura, e que é o ponto ali que o Zé Paulo vai identificar como sendo digamos assim, momento de amadurecimento da intenção de ruptura, que vai se dar em 1982, especificamente, com a reflexão de Yamamoto, que a gente pensa que é o texto de Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, mas não é. É um texto anterior, esse Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. É de 1983, em parceria da Marilda com Raul de Carvalho. Mas esse texto dela de 1982 tem o nome de Legitimidade e Crise do Serviço Social no Brasil. E Yamamoto ela vai colocar-se num nível que até então vai ser pouco explorado ou mesmo não explorado, que é pensar o serviço social como imbricado na lógica da reprodução das relações sociais. E isso, aqui para a gente colocar uma diferença entre esse texto da Maria de Yamamoto e os textos que são colocados como ali oriundos da perspectiva de Belo Horizonte, é que a Marilda ela vai se socorrer da teoria marxiana nas suas fontes. Coisa que ainda, apesar da reflexão teórica do método BH e das reflexões de Belo Horizonte terem sido corrigidas depois, mas há algumas falhas ali que advêm dessa, como já expliquei aqui, que o Neto traz, dessa aproximação por segundas vias ou por segundas mãos, né, como ele fala, ao marxismo. Coisa que ele fala que também é um marxismo sem Marx, enfim. Mas é que Yamamoto vai trazer essa reflexão partindo da compreensão da teoria marxiana pura ali. Ela vai beber no Capital, nas suas obras de amadurecimento e até em algumas obras do chamado Jovem Marx, como os manuscritos econômico-filosóficos, a ideologia alemã, enfim. Ela vai se alimentar desse referencial e vai compreender o serviço social ali como imbricado na lógica da reprodução das relações sociais. Ela vai também se defrontar contra duas abordagens aparentemente críticas da profissão, que é tanto a vertente mecanicista do sociologismo, quanto com a vertente voluntarista. E aí, que diabo é isso, Antônio? Bem, a vertente mecanicista do sociologismo, ela vai sustentar o serviço social ali como um instrumento a serviço do poder público e vai concluir que essa profissão está fadada a constituir-se num reforço exclusivo desse poder político. Já essa vertente voluntarista é que vai considerar o assistente social como o agente da transformação, que não reconhece e nem elucida o verdadeiro caráter dessa prática profissional na sociedade atual. Ela vai fazer uma crítica a essas duas vertentes, a esses dois pontos que aparecem aparentemente ali como vertentes críticas, mas ela vai trazer a partir de uma base de interpretação da, da concepção mesmo
da produção, ali em caráter marxista, que é produção e reprodução das relações sociais, e que ela vai fundamentar isso no primeiro capítulo, que aí Neto diz que é um capítulo excelente que vai trazer de forma grandiosa essas reflexões que a tradição marxista e a tradição marxiana em si, ali o trabalho que o Marx faz no Capital, de uma maneira é, sem procedências na história do serviço social brasileiro e de uma maneira ímpar, com muita qualidade. Ah, ele fala que o segundo capítulo meio que dá uma quedazinha quando ela vai pensar uma outra reflexão que é base desse livro, né? Mas eu acho que esse aspecto assim dessas críticas que ele faz, dessa queda da qualidade no segundo capítulo, a leitura do texto ela faz você compreender quais são esses traços que ele define. Mas eu não acho que é muito importante assim trazer isso aqui. Eu acho que o mais importante é esse aspecto de colocar essa obra de Yamamoto como um traço muito importante da intenção de ruptura, por trazer essa leitura madura da tradição marxiana e marxista. E um último ponto, assim, para a gente fechar, é o sentido desse título do livro da Marilda, que é Legitimidade e Crise do Serviço Social no Brasil. O que é que ela considera como legitimidade e o que é que ela considera como crise? Bem, ela vai considerar como crise profissional a expressão na consciência de seus agentes da temporalidade dessas práticas e da necessidade de redefinições e da legitimação. Ela vai considerar como a garantia de uma desconstrução constante da indispensabilidade àqueles que têm emanado o poder da delegação de autoridade ao profissional de requisitar e remunerar o seu trabalho. Então, é isso que ela pensa como legitimidade e como crise do serviço social no Brasil. E aí, mais uma vez, eu coloco que a característica central dessa elaboração é colocar e pensar o serviço social como imbricado nas como imbricado na lógica da reprodução das relações sociais e trazer todo esse debate sobre o caráter da produção, que é produção e reprodução das relações sociais dentro da tradição marxista. Bem, essa foi a minha tentativa aqui de trazer esses contributos e caminhos e detalhes das, das diferentes vertentes da renovação do serviço social no Brasil, tanto da perspectiva modernizadora, quanto da reatualização do conservadorismo e da intenção de ruptura. Lembrando, esta análise aqui, né, a análise que eu faço das leituras dos textos e das reflexões que eu tenho e, né, dessa trajetória dentro do serviço social, na graduação e debates e fóruns e, enfim, vendo aula, vendo vídeos. E eu espero que tenham gostado. E reforço, a leitura do livro é muito importante para a compreensão geral e do fenômeno em si. Eu só estou tentando aqui trazer, né, lâmpadas para reflexão e também tentar ensejar essa leitura em cada uma. Espero que tenham gostado. E se não gostaram, me digam o que foi que faltou. Espero que realmente gostem. E esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast da Virada, seu podcast de serviço social. Não esqueçam, compartilhem, divulguem também a página do Instagram. Estou sempre lá também compartilhando leituras, vídeos, ideias. Interajam, compartilhem também a página do Instagram. E até o nosso próximo episódio. Valeu!